Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quarta-feira, celebramos a memória de São Leão Magno. Leão Magno foi um papa que combateu as heresias de seu tempo. Foi um homem muito fiel e dedicado à vivência da doutrina da Igreja, da doutrina da fé. Em sua vida, ele sempre procurou ser acessível a todos e fazer com que a doutrina também fosse acessível às pessoas de seu tempo. Peçamos a intercessão de São Leão Magno, para que também nós sejamos fiéis à palavra do Senhor. Pegue sua Bíblia para ouvirmos e meditarmos o Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram os 10 curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos pessoas amaldiçoadas, pessoas impuras, porque não pertenciam ao seu povo, não adoravam ao único e verdadeiro Deus. Então eles tinham essa rixa, essa discriminação. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus caminhando da Samaria à Galiléia rumo a Jerusalém. Jesus passa por um território que era amaldiçoado para aquele povo. Jesus passa num território que era impuro, porque Jesus quer acabar com essa discriminação. Não existe pureza ou impureza por causa do modo de ser, do modo de agir. Existe impureza somente a do coração. E aí nós vamos entender essa questão da pureza do coração no final do Evangelho. Jesus passa por este caminho e 10 leprosos vêm ao seu encontro. Os leprosos eram também pessoas amaldiçoadas. Todos que tinham alguma doença, alguma enfermidade para aquele povo, era porque estavam recebendo um castigo de Deus, estavam sendo amaldiçoados por Deus. Então temos esses 10 leprosos que pedem a Jesus, que o reconhecem como mestre e pedem a ele que ele tenha compaixão. Veja que Jesus não monta um diálogo com eles, não os chama, não os toca, mas olha que interessante. Jesus diz a eles: vão encontrar-se com os sacerdotes do templo, vão apresentar-vos aos sacerdotes. E aí eles vão e ao longo do caminho eles percebem que vão sendo curados. Quem os curou? Jesus. Por que os curou? Porque eles pediram, porque eles tiveram fé. E aí que está o grande diferencial. Depois da cura, o Evangelho não fala o que fez os outros 9, só fala que eles não voltaram para agradecer a Jesus. O único que reconheceu o poder, que reconheceu a intervenção de Jesus, foi um leproso. E este leproso, que agora estava curado, era samaritano. Então era uma dupla maldição.
um duplo castigo. Além de leproso, ele era samaritano para aquele povo. Mas para Jesus isso não tem a menor importância. Aquele samaritano que havia sido curado volta com toda alegria, volta com toda a gratidão, reconhecendo que Jesus o curou. Diz o texto que ele voltou glorificando a Deus em alta voz e atirou-se aos pés de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a pureza de coração, a pureza que não discrimina, a pureza que não exclui e, sobretudo, a pureza de coração que reconhece a gratidão de Deus em nossas vidas. Não sejamos como aqueles 9 que creram sim no poder de Jesus, mas depois não confessaram, não professaram esta fé, porque não foram agradecer, não deixaram o seu coração encher-se de gratidão. Mas sejamos como este único, que ainda assim, sendo estrangeiro, sendo samaritano, sendo excluído, foi ao encontro de Jesus e diante de Jesus colocou o seu coração, a sua gratidão. E Jesus diz a ele: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Oremos. Ó Deus, que jamais permitisse que as potências do mal prevaleçam contra a vossa igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos. Dai-lhe, pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu